Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Alvorecer CEAM. Hoje, dia 4 de novembro de 2021, neste dia de quinta-feira, às 20 horas, estamos iniciando mais uma live aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo João Sérgio. Então, antes de iniciar, de convidar nosso entrevistado, pedir para os senhores se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, né, para os senhores se manterem atualizados da nossa programação e também dar aquele joinha, aquele legalzinho, né? Os senhores fazendo dando esse like, esse legalzinho, os senhores estarão auxiliando para que nosso canal esteja o mais visível possível, tá ok? Então, pedir para os senhores dar aquele joinha. Nesse momento que nós estamos fazendo a abertura da nossa live de hoje, os senhores podem fazer o compartilhamento, né, para os seus amigos, para os seus familiares, né? Logo aqui abaixo tem um botãozinho onde os senhores podem fazer esse compartilhamento através do WhatsApp. Os senhores percebem aqui na legenda que tem o contato da Rosângela Leal para a doação de alimentos. Os senhores podem contactar com ela para combinar quais são os itens da nossa cesta básica e também o local de entrega. Logo aqui acima está o QR Code para contribuições aqui para o Centro Espiritualista Alvorada Nova. Tá ok? Então, nós estamos disponíveis para qualquer dúvida através desse contato da Rosângela Leal também. Informar para os senhores que essa live de hoje estará disponível no nosso canal para os senhores assistir a qualquer momento. Para os senhores assistir a qualquer momento e também para os senhores compartilharem, né? Então estará disponível no nosso canal aqui, assim como os outros conteúdos que nós produzimos. Informar também da nossa metodologia de perguntas, né? Nossa metodologia de trabalho através de perguntas e respostas, onde os senhores poderão fazer através do nosso chat as perguntas e temos uma equipe que estará organizando a sequência das perguntas. Né? Informar também para os senhores que nós estamos semanalmente realizando essa live, acho que há um pouco mais de um ano, desde o início da pandemia, né, com o intuito de nós trazermos esclarecimentos acerca de diversos assuntos, para que a gente possa também nos conscientizar melhor acerca desse momento que estamos passando, tanto sobre o aspecto de saúde, de aspecto de segurança, sobre aspectos emocionais, né? Então, nós estamos semanalmente trazendo essas informações. Informar também para os senhores, né, ainda está aberto para os senhores compartilhar essa live de hoje, que semana passada nós trouxemos algumas falas que nos foi observado, né, para que possamos fazer a correção. Né? Semana passada nós trouxemos a fala, né, que para algumas pessoas é uma fala inadequada, a expressão portador de câncer. E nós aqui no Centro Espiritualista, através do nosso estudo, nós utilizamos pessoas que estão na experiência do câncer. Né? Então, é só um cuidado, né? Aquelas pessoas que fizeram essa observação, nós estamos fazendo nesse dia de hoje essa correção. Também informar que o Centro Espiritualista Alvorada Nova, né, o CEAM, nós temos, entre diversos departamentos, temos também o departamento, um grupo que nós chamamos de Grupo do Sol, né, que é o Serviço Ostensivo da Luz, né, Sol. Esse Grupo do Sol, ele atende não somente as pessoas que estão na experiência do câncer, mas também atende as pessoas que estão passando por outras experiências, né, experiências de aprendizados, algumas experiências um pouco mais que exigem uma compreensão, um exame maior de cada um, né? Então, aqui no Centro Espiritualista, nós temos esse grupo que o objetivo é trazer um esclarecimento para a sua autocura. Então, o Grupo do Sol, ele tem uma abrangência para experiências que trazem mais intensas, né? Que trazem um ensinamento, um aprendizado maior para cada indivíduo. Certo? Então, nesse dia de hoje, nós estamos trazendo um tema bem atual, um tema de grande importância para todos nós, que será trazido por uma pessoa que faz parte aqui do nosso trabalho, uma amiga nossa,
vem participando dos nossos estudos fechados, né? Uma pessoa que tem uma autoridade dentro do que ela vai falar, né? Ela é psicoterapeuta holística, graduada em odontologia, pós-graduada em psicanálise, é escritora e responsável pela criação do curso ABC da Cocriação, né? E ela estará trazendo o tema espiritualidade demolindo o ego. Então, quem estará trazendo esse tema de hoje e pelo qual estamos fazendo o convite, né, para enriquecer nosso canal é Iolete Alves. Seja bem-vinda, Iolete, para o nosso canal aqui mais uma vez, né? Segunda vez que a senhora está conosco para brilhantar aqui o Boa nosso. noite, João Sérgio. É uma honra estar aqui mais uma vez, né? Eu sou muito agradecida pela oportunidade e é uma alegria falar sobre esse tema, porque é um tema que vem conspirar muito para a prática da espiritualidade. Quando nós compreendemos que a espiritualidade é a nossa reconexão com o nosso estado de ser divino, né? Então, esse trabalho de demolição do ego, ele é fundamental, ele é a prática em si, né? Mas, assim, para a gente falar de demolição, a gente tem que falar de uma construção. Então, eu vou sintetizar, assim, de uma maneira breve, porque esse é um assunto extenso, que tem, assim, várias janelas se abrem e a gente tem um tempo aqui limitado, né? Então, eu vou colocar, assim, como o ego se desenvolve, como é o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do ser humano, né? Então, do 0 aos 3 anos de idade, nós vivemos um estado de ser, um estado divino. Nosso estado de ser é uma designação para a nossa origem. Esse estado de ser, ele é uma fase em que o aparelho psíquico, ele trabalha apenas com a mente subconsciente, ou seja, o aparelho psíquico da criança que nós consideramos o infanto, aqui do 0 aos 3 anos, a única instância do aparelho psíquico que está funcionando é da mente subconsciente. A partir dessa idade, dos 3 aos 7 anos de idade, né? Dos 3 aos 7 anos, começa uma etapa chamada de etapa de personalização, porque essa primeira etapa, ela é a etapa de integração, ou seja, o bebê, quando ele nasce, ele se percebe por partes, ele não está integrado. Então, é o amor do cuidador, da cuidadora, da mãe, em via de regra é o que acontece, é que vai colar essas partes, os seus corpos, membros, e ele começa a se perceber como um ser completo. Então, até os 3 anos de idade, a criança, o infanto, né, porque ele não é ainda considerado a criança eu considero dos 3 aos 7 anos, que é a etapa da personalização, ou seja, aqui começa a construção do nosso desenvolvimento egóico ou desenvolvimento emocional, tá certo? Nesta idade, até os 7 anos, nós desenvolvemos o nosso ego. Por quê? Até os 3 anos, o infanto ele tem um ego incipiente. Ele já existe, mas vamos dizer assim, ele não. Quem está no comando desse infanto é a consciência, que não é o que nós entendemos por consciência, que é a consciência cósmica, divina. Né? A gente pode observar que o bebê ele tem aqui o que nós chamamos de muleira, né? É uma aberturazinha aqui na coroa, e que isto aí permite toda essa expansão. Então, o bebê ele vai até os 3 anos de idade vivendo um estado de onipresença, né? Um estado divino. E aqui, quando começa, a partir dos 3 anos, a construção egóica, por isso que a gente fala em demolição, que é o desenvolvimento do corpo emocional. Ele está se desenvolvendo nessa etapa. Isso vai depois dar uma continuidade à etapa de realização, ou seja, vem a adolescência, vem a idade adulta, e nós vamos buscando nos realizarmos como seres humanos. Porém, aqui
nesta base, lá no início do desenvolvimento, houve a construção egóica. O que são os egos? O bebê, que agora não é mais um infanto, ele já é uma criança, né? Ele, para se defender, este ego incipiente não tem defesa, para se defender, ele começa a desenvolver outros egos através das emoções. Então, o corpo emocional, que é o corpo vibracional dessa criança, começa a ter força. E ele, para se defender, às vezes sente raiva, às vezes sente ciúme do irmãozinho, ciúme do amiguinho, às vezes sente inveja, e ele vai buscando, nesse malabarismo aí de sobreviver, ele vai desenvolvendo os egos, que são as próprias emoções, né? E depois, mais tarde, na vida adulta, há uma repetição. Se não houver esse processo de demolição, ele continua lutando para sobreviver. E assim vai se construindo, tá certo? Então, é em cima disso que, né, eu pretendo, com bastante confiança, poder responder as perguntas de vocês e trazer, assim, um pouco mais de esclarecimento da necessidade da demolição. A gente tem que entender que a gente faz esta referência como se fosse a construção de uma casa, porque é a nossa morada vibracional, né? E que a demolição é vibracional, né? Nós estamos falando aqui de vibração, porque a emoção é uma vibração. Enquanto o infanto, ele não vive reagindo, ele pode até sentir um medo, ele chora e ele já voltou ao seu estado de ser. A criança não, ela começa a se angustiar diante de um medo, sentindo desamparo, e nesta angústia, ela começa a desenvolver os egos, que são as emoções. Então, é a raiva, os ciúmes, a inveja, o orgulho, o medo, e por aí vai, são vários, né? E em cima disso nós vamos estar compreendendo esta demolição, a importância dela e tudo mais. Você tem algumas perguntas, né? Você disse aí no início. Temos. Foi bom a senhora ter trazido, assim, contextualizado um pouco sobre o assunto, né? Porque é um termo, assim, que a gente não escuta muito no nosso dia a dia, né? Demolição, essa palavra demolição, porque demolição está mais ligada a gente observa na construção civil, né? Mas aí está falando, né? Está falando de demolição dentro de um aspecto do ego. Vibracional, né? Vibracional. Então temos algumas perguntas já disponíveis aqui no nosso canal. Está aberto nosso chat para os senhores realizarem as perguntas e vamos iniciar com a pergunta de Denise Pontes. Na compreensão da senhora, como se inicia a demolição do ego? Quando se inicia? Como se inicia? Como é que nós elaboramos essa demolição? Bom, quando nós temos este anseio por uma vida feliz, por uma vida mais de sucesso, uma vida bem-sucedida, uma vida mais prazerosa, uma vida de alegria, nós começamos a perceber essa necessidade. Obrigada pela pergunta. Mas isto não é um processo fácil, entendeu? É simples, mas não é fácil. O processo de demolição, ele é um processo difícil. Difícil por quê? Porque o ser humano ele tem a necessidade do pertencimento. E estes egos, que são estas emoções desenvolvidas lá na fase de criança, né? Faz parte da nossa história, a nossa identidade egóica. E nós nos tornamos apegados a estes egos. Tem gente que morre pelo orgulho. Ela prefere morrer do que abrir mão, desapegar de um orgulho. Ela não consegue, é como se tivesse, né, assim, desintegrando essa pessoa. O apego vem trazer o sofrimento,
que o apego traz o sofrimento? Porque o ego, gente, uma emoção é uma impotência. Jamais, jamais vai poder fazer alguém se sentir bem, vai fazer alguém se sentir alegre ou feliz. E muitas vezes, né, nós percebemos, né, que o ser humano sentindo assim um vazio muito grande, né, um vazio de angústia, não é aquele vazio extasiante, um vazio que angustia, porque ela vive tantas emoções, os egos estão tão exacerbados que ela foi para muito longe do seu estado divino, do seu estado de ser, foi longe vibracionalmente, né? Então, nós precisamos entender assim, que as emoções têm origem em nossa identidade egóica e os sentimentos têm origem no nosso ser, nosso estado divino. Mas quando eu vibro muito essas emoções, muita angústia, eu desci. Numa escala vibracional, eu literalmente, eu desci, gente, né? Eu gosto de frisar aqui que sentimentos e emoções são afetos diferentes. Ambos preenchem o nosso corpo emocional e a escolha é nossa, né? Mas este processo que ela pergunta é um processo onde você vai buscando elevar. No momento em que você se eleva, você vai substituindo aquela vibração de uma emoção. Por exemplo, uma vibração de raiva, você substitui pelo amor. E nessa transformação, você está fazendo a demolição. Por quê? As emoções, olha que interessante, as emoções são nossos tijolinhos vibracionais. Então, aqui tem um tijolinho, aqui tem outro tijolo, várias emoções. Quando eu transformo uma emoção em um sentimento mais altruísta, de amor ou de alegria, este tijolinho é como se eu estivesse tirado ele e colocado um outro tijolinho ali naquele lugar. Então, eu demoli esta parte, e vamos dizer, esta parede vibracional, e eu dei uma permissão para que a luz do meu ser, a fonte que é esse poder que há em mim, ilumine o meu espaço, a minha morada. Assim, resumidamente é isso. Espero ter respondido. Rafael Araújo pergunta: o que é demolição na compreensão da senhora? O que é demolição? Meio que eu já respondi um pouco, né, Rafael? Obrigada pela tua pergunta, porque a demolição é isso, Rafael. A demolição, ela é uma ressignificação. Na vida real, né, nós vamos ressignificar essa emoção. Então, quando eu ressignifico uma emoção, ela deixa de existir no meu corpo vibracional. Aquele tijolinho vibracional do orgulho, por exemplo, né? Eu ressignifiquei aquela experiência vivida e estou sentindo agora, podendo sentir um pouco mais de humildade, por exemplo, né? De compreensão. Então, o orgulho, ele deixa de ser aquela ferida, aquele tijolinho é como se ele tivesse sido removido e eu tenho agora ali uma ressignificação daquela experiência. Então, automaticamente, no meu corpo vibracional, agora existe um outro tijolinho que tem uma vibração elevada, está numa frequência superior ao orgulho, né? Então, a demolição é isso, é nós irmos passo a passo, ir desfazendo, transformando. Desfazer é esse processo de demolição, onde todo esse corpo emocional, ele vem se curando, ele vem se transformando, um corpo de sombras, transformando em luz. Tá? E Maria Viana pergunta: como diferenciar o que é feito pelo ego e o que é feito pelo eu? Pelo ser, né?
Obrigada, Maria Viana, pela pergunta. Sim, como é que nós diferenciamos? Quando eu estou impulsionada pelos meus egos, pela minha identidade egóica, eu sinto um desconforto, eu sinto um mal-estar. Ainda que naquela hora do ímpeto eu sinta aquele, sabe, aquela discussão, alguma energia para discutir ali, porque o ego é nossas feras que nós vamos alimentando, né? A raiva, ela é uma fera que você está nutrindo. A cada experiência em que você repete esse estado de ânimo raivoso, você está alimentando a sua fera, tá? Porque todos os reinos estão em nós. Então, quando eu sinto qualquer emoção, eu estou vibrando a minha identidade egóica. Porque quando eu vibro a minha identidade cósmica, a minha identidade, a identidade do meu ser, eu estou numa frequência, o meu corpo emocional, ele está numa frequência elevada, tem um sentimento aí de gratidão, de alegria. Ninguém consegue sentir um mal-estar sentindo gratidão, sentindo alegria, sentindo compaixão, né? Que são sentimentos que trazem conforto para a nossa alma. Por que nós nos sentimos tão bem? Porque nós, ao nos elevarmos, nós estamos mais identificados com a nossa origem, com a nossa essência, com o nosso estado de ser divino. E isso é maravilhoso. Isso só pode nos fazer felizes. Então, é pelo estado de ânimo da minha alma. Se eu estou numa situação, num evento, ou qualquer uma situação no campo de batalha, que eu chamo, que é o nosso dia a dia, e eu não estou me sentindo bem, não é o outro que está me fazendo sentir mal. Eu estou me sentindo mal porque eu desci, eu vibrei aquela emoção, então a minha natureza egóica está ali imperando, né? Aquela persona raivosa ou orgulhosa ou vingativa, ela está ali imperando, e isso só pode me fazer sentir mal. Porque, gente, toda vez que nós nos afastamos da nossa essência, da fonte, do poder divino que há em nós, nós sentimos mal. Porque nada substitui o amor. Nós somos feitos de amor. Nós somos feitos, nosso tecido vibracional é amor. Foi o amor que nos originou a vida, que flui a vida no nosso corpo físico, na nossa alma. Então, nós só podemos nos sentir felizes, bem, quando nós nos elevamos. É isso. O ego é um construto ilusório necessário. Como o ego é um construto ilusório necessário. Como demolir sem causar danos à estrutura integral do ser humano? Olha que pergunta bonita, hein? Como demolir sem causar dano? Danos à estrutura integral do ser humano. A nossa estrutura integral é uma natureza cósmica divina, consciencial divina, né? Um corpo e uma alma, que é a minha natureza egóica, né? A alma que a gente entende como o sujeito que usa um aparelho psíquico, né? Até a tradução de alma é psique. Então, o nosso ser integral é isso, a nossa natureza divina, o corpo e a alma, a nossa natureza divina que nos vitaliza. Então, esse é o nosso ser integral, holístico. E o que a nossa alma faz? O que a nossa identidade egóica faz? Ela começa a desenvolver os egos. E nós precisamos ir retornando e nos tornando cada vez mais divinos, vibracionalmente, né? Então, eu penso que se nós realizarmos este trabalho, não corre risco nenhum de afetar o nosso ser integral. Porque os egos, entenda bem, os egos, essa ilusão que nós desenvolvemos, vamos deixar bem claro que quem cria é só o poder criador, né? Nós desenvolvemos os egos. E eles,
passam a ser uma persona, uma forma de pensamento que vai estar precisando da minha energia para existir, porque ele não é vitalizado pela fonte. Então, quanto mais cedo eu aprender que, a partir dos 7 anos de idade, quando eu desenvolvi a minha etapa, cumpri com a minha etapa de personalização, que é importante, o ego é importante nesta etapa, quando eu ainda sou criança, como defesa. Mas depois, quando eu me torno adulta, eu preciso compreender que estas emoções, estes egos que eu desenvolvi, eles são bloqueios para que eu possa ascensionar na minha escada evolutiva. Então, eu posso sim fazer esse trabalho de ir desativando, desativando essa frequência, essa vibração, demolindo para que eu possa ascensionar. E para ascensionar, para você dar um salto, para você pular, você precisa de um terreno resistente, não é verdade? Na vida física, vamos dizer assim. Na nossa vida vibracional, nesse campo vibracional, para eu dar esse salto quântico para um degrau evolutivo mais evoluído, eu preciso da resistência do ego. O problema é que nós nos apegamos ao ego e não queremos soltar, né? A gente segura, aquilo tá uma batata estragada na minha mão, eu estou segurando como se fosse pérolas, diamantes, e não são. Estão me aprisionando ali para que não me deixam dar esse salto. Então, eles são importantes, não precisam se preocupar que vai afetar a integridade do ser humano, porque nós somos indivíduos. Isso significa que nós somos indivíduos da nossa fonte, da nossa essência. E tudo que nos afastarmos desta essência, todos esses egos, que é a minha natureza egóica, essas emoções, eu preciso desativar esta vibração no meu corpo emocional. Ok? Etienne Duarte pergunta: por que é tão difícil o processo de demolição? É isso que a gente vinha falando, né? Porque veja só, para demolir, vamos imaginar, eu já estou na fase adulta, tá? E eu preciso ir lá embaixo, nas profundezas, para reencontrar aquelas experiências onde eu fiquei aprisionada, né? Na dor, no sofrimento. Só que esta dor, este sofrimento, gente, faz parte da minha identidade egóica, faz parte da minha história. E realmente assim, essa necessidade de pertencimento, de não apagar essa história que me pertence. Isso é tão interessante que muitas vezes você passa por uma situação com uma pessoa de discussão, você fica um pouco alterado, seu estado de ânimo fica mais raivoso, e aí a pessoa vai embora e você fica ali, né? O ego, a raiva, tá no comando, toma conta da pessoa. E aí é um pensamento atrás do outro, que tem origem nessa emoção. Então, uma prática bastante interessante é você pegar tudo aquilo que você está ali remoendo, que esta forma de pensamento está impulsionando no seu aparelho psíquico, você começa a escrever, como se você estivesse falando para a pessoa. No instantinho, você vai silenciando um pouco, até porque cansa, né, de escrever, tá certo? Mas é uma prática também eficiente. Aí a mente vai silenciando um pouco, tá? Esses impulsos que o aparelho psíquico está captando já vão silenciando. E este sofrimento, gente, é justamente quando a gente está nesse estado de sofrimento por uma emoção, é porque eu me distanciei daquilo que eu sou verdadeiramente, da minha essência, do meu estado de ser, né? Do estado divino. Então, mesmo sabendo que eu sou feliz, quando eu estou numa vibração, vibrando um sentimento de amor, né? Um sentimento de compaixão, um sentimento de gratidão, mesmo sabendo disso, eu fico ali apegada, né, naquela emoção que me fez tanto sofrimento, né? Mas é como eu disse,
Nós realmente somos feitos de amor. E nada substitui o que o amor faz em nós, vibra em nós, quando vibra em nós e faz por nós. Tá certo? Por isso que é difícil, mas vale a pena o esforço para esse desapego demolir mesmo, sabe? Esta vibração, acabar, substituir. Pauline Lira, ela pergunta qual a principal ferramenta que empodera o ego? Sim, é a palavra, gente. Se vocês tirarem a palavra, o ego, ele fica impotente. E aqui vale ressaltar que nem sempre é a palavra verbal. A gente precisa lembrar que o pensamento são palavras. São palavras que não foram verbalizadas. E esta palavra que vai ser, vamos entender assim, né? Existe uma vibração, o aparelho psíquico vai captar, decodificar em palavra, tá? E vai ser elaborado um pensamento na instância da mente consciente. E vem um pensamento atrás de outro, porque a pulsão egóica é forte. Então, se eu silenciar a minha mente, se eu procurar não estar alimentando esta instância do meu aparelho de palavras, dentro desta frequência, eu vou desativá-lo. Eu não posso empoderá-lo se eu não der. Sabe como eu penso assim? Eu gosto de comparar a minha casa, né? A minha morada com a morada física. Quando chega uma visita desagradável na nossa casa, uma visita que é inoportuna, nós não oferecemos um banquete, nós não oferecemos cafezinho e tudo mais, né? A gente tem aquele desejo que essa pessoa, ela, assim, se despeça e se vá. Os pensamentos egóicos, que vêm da natureza egóica, envolvidos em uma emoção, é como uma visita inadequada que o aparelho psíquico está captando. Nós temos que entender nosso aparelho psíquico exatamente como uma estação, né? Tipo assim, existiu o telégrafo, né? Aquela estação do telégrafo. Então, aquele aparelho, ele capta uma onda magnética, decodifica em palavra, e essa palavra é transmitida através de pensamentos. Então, quando eu silencio para essas palavras, eu tiro o poder do ego. Ele não tem como estar assumindo o lugar do meu Senhor, daquele que me vitaliza, daquele que me dá o poder verdadeiro, que me dá vida, alegria, se eu não alimentá-lo através das palavras. Palavras não verbalizadas, que são os pensamentos. Ok? Ok. Denise Borges, ela está perguntando aqui como funciona o aparelho psíquico. A senhora tem uma formação também, uma pós em psicanálise, né? Isso, Também. isso. Vamos fazer aqui um desenho assim rápido, né? Então, o aparelho psíquico, ele foi estruturado, né? Freud estruturou o arcabouço do aparelho psíquico. Ele tem uma mente inconsciente, eu não sei se aqui vai dar para ver, mas eu penso que sim. Esse pincel ficou aberto. Peraí, só um minutinho. Ó, uma mente inconsciente, tá? Que nós não vamos falar a respeito, porque só ela por si já é um tema bastante. Uma mente subconsciente, que nós já vimos que funciona, está ativada do 0 aos 3 anos, porque a mente inconsciente, gente, quando nós nascemos, esta instância do aparelho psíquico, ela já existe, ainda no ventre. Ainda no ventre, a instância da mente inconsciente do aparelho psíquico já existe. E Jung já falava isso, né? Que quando nascemos, a nossa mente inconsciente, a instância inconsciente do aparelho psíquico não era um saco vazio, tá? Então, não é uma teorização minha. Então, a outra instância é a mente subconsciente, que
funciona do 0 aos 3 anos, o bebê nasce. A gente percebe que uma criança até os 3 anos de idade, Denise, essa criança ela não elabora pensamentos, porque ela ainda não tem a instância da mente consciente, tá? A mente consciente. Então, aqui é a instância da mente consciente, a instância da mente subconsciente. Isto aqui é a estrutura do nosso aparelho psíquico. Agora, veja só. O aparelho psíquico, que é o sistema operacional da nossa alma, ele possui apenas 3 instâncias. Então, a instância da consciência é instância do poder superior. É instância que eu não estou acessando, porque eu mal sou consciente do que eu faço. Então, consciência, que é onisciência, onipresença, onipotência, o meu aparelho psíquico, ele não porta. Então, aqui nós temos a consciência, tá? Que é divina, que é cósmica, que flui em nós, né? E que nós podemos, sim, acessar, né? Eu tenho uma imagem que eu uso no curso e nas lives, né? Que eu acho ela bastante importante, porque ela porta essa informação que aqui está o meu cérebro, aqui está a morada, o chakra cardíaco, que eu considero a morada da nossa alma, e aqui, através do portal talâmico, esse espaço de consciência que é cósmica, ele pode sim irradiar luz e sabedoria através do nosso cérebro para a nossa alma. Então, o aparelho psíquico, ele é estruturado desta forma, com 3 instâncias, onde a instância da mente inconsciente é só até os 3 anos de idade. A instância da mente subconsciente ela funciona até os 3 anos de idade. Justamente por isso que a criança, que é infanto ainda, não é aquela criança propriamente dita, ela não pensa. A criança de 2 aninhos, por exemplo, ela não elabora um pensamento, ela aprende por imagem. Você mostra para ela um carrinho e diz carro, ela grava imediatamente, carro. Ela começa a repetir o que você fala. Depois ela começa a repetir 1, 2 palavras, mas ela não elabora o pensamento, até porque a parte do cérebro cognitivo, que vem dar o raciocínio, o intelecto, ainda não começou a ser formado. É extremamente rudimentar. Ele começa a ser desenvolvido justamente a partir dos 3 anos de idade. Então, veja que interessante. Eu disse que as crianças, que o infanto, do 0 aos 3 anos, vive num estado de ser. Então, o cérebro é todo esse estado consciencial aqui. Não existe o cérebro não está captando um pensamento, porque o aparelho psíquico do infanto não elabora o pensamento justamente porque a instância da mente consciente ainda não está funcionando. E hoje os cientistas, a neurociência, né, os pesquisadores, eles já aprovaram que por volta dos 4 aninhos, o infanto, que agora já é uma criança, já perdeu uma quantidade significativa de neurônios, porque é para dar um espaço para o cérebro de se desenvolver todo esse córtex frontal e desenvolver o cérebro cognitivo. Olha que interessante, né? Aí começamos a pensar, aí nós estragamos tudo, pensando. Mais tarde a gente compreende que se eu quero acessar este campo consciencial, que é Deus em mim, que é o Deus que eu sou tecida de todo esse amor, este campo aqui de energia, eu preciso silenciar o meu aparelho psíquico. A gente não pode dizer, precisa desligar, porque a gente só desliga o nosso aparelho psíquico quando nós vamos morar na cidade de pés juntos, né? E ninguém quer isso, né? A gente não quer ir para lá tão cedo.
né? A gente precisa cada vez mais estar aqui para evoluir, né? Como é o nome da morada, Violetes? A cidade dos pés juntos. Espero ficar aqui ainda um bom tempo, não ir morar lá, né? Aí lá, sim, nós silenciamos o aparelho psíquico, realmente. Tá, pergunta de Fátima Santos. Qual o propósito da manifestação do ego neste mundo de terceira dimensão? Nós temos aqui no canto no CEAN essa expressão terceira dimensão, né? Então, se a senhora puder até contextualizar o que significa essas dimensões, para poder falar também desse propósito da pergunta da Fátima, né? Qual o propósito da manifestação do ego neste mundo de terceira dimensão? Terceira dimensão. Pronto, terceira dimensão, porque se a gente entender que é tridimensional, né? Essa forma tridimensional, cristalina, está em tudo, toda forma física, né? No mundo físico, ele é também esse mundo, essa terceira dimensão. Então, o ego, eu compreendo, Fátima, que ele é importante justamente porque quanto mais sombra, mais a luz vai ressaltar. Então, o ego, ele existe só para estar a serviço da luz. As sombras, o ego, nossa natureza sombria, egóica, existe a serviço da luz. O que causa, vamos dizer assim, a dificuldade é que nós nos identificamos intensamente com essa natureza sombria, essa natureza egóica, e esquecemos de retornarmos, né? Retornarmos a esse estado de consciência, né? Esse estado de sabedoria, esse estado que é a fonte da nossa essência. Mas o ego, ele existe, ele sempre vai existir, não importa quantos anos, milênios vai estar à frente, enquanto o ser humano for constituído assim de carne e osso, nascer, né, de uma mãe, de um ventre, passar por essas etapas, o ego, ele vai existir e tá tudo bem do jeito que está, porque a inteligência que desenvolveu esse projeto do ser humano sabia que ele era importante, mas ele é importante lá na fase da criança, né? Dos 3 aos 7 anos de idade. Depois, a gente pode observar que lá na adolescência, gente, a adolescência eu compreendo como uma iniciação, onde o adolescente agora, ele já tem uma natureza egóica já mais encorpada, ele já não tem mais um ego incipiente, e ele precisa passar a limpo estas experiências para adentrar a vida adulta e ser um ser humano realizado, né? Então, o adolescente, a gente diz, ele é aborrecente. Não. Por que ele se aborrece fácil? Porque, psiquicamente, ele regride a essa fase de criança, a fase dos pitis, né? Então, ele responde muito rápido, é muito impulsivo. E a gente precisa compreender o adolescente, precisa compreender que ele está passando por uma série de transformações. O cérebro está sendo revirado do avesso, tá? A parte física também, os hormônios fluindo. Então, imagina se sentir dentro desta pele, né? Então, o adolescente merece todo o nosso respeito, cuidado e um amor com limites, né? O problema, a dificuldade é a gente colocar limites, né, no adolescente. Mas o ego, ele existe a serviço da luz, sempre. Entendendo o ego como a nossa natureza sombria, né? E até em um quadro que a gente observa, a sombra que dá forma, né? Ilumina o quadro, né? Aquilo que o artista quer passar. Ele usa a sombra para ressaltar a luz da forma, tá bom? Espero ter respondido. Então, pergunta Daniele Rose. O que é usar o ego a favor da espiritualidade do ser? Então,
A espiritualidade, ela vem ser a prática da reconexão com o meu estado de ser, né? Estado divino. Para isso, eu vou usar o ego como a resistência do ego para eu saltar. Mas para isso, eu preciso aprender a ser humana, né? Porque, veja só, quando eu preciso ascensionar, eu não posso saltar aqui. Vamos imaginar, considerar aqui que cada andar desta minha construção é um reino. Então, eu tenho aqui, ó, o reino mineral. Eu tenho o reino vegetal. Eu tenho isso em mim, né? Os minérios, eles estão nos meus ossos, meus sais minerais. O reino vegetal, no meu sistema vegetativo, na linfa que corre como se eu fosse uma árvore correndo aquela seiva, né, pelos meus veios. E o reino animal, né, que é a minha natureza egóica que eu desenvolvi. E eu preciso transmutar toda essa energia aqui, principalmente do meu reino animal, para que eu possa reinar sobre a minha própria natureza, aprendendo a ser humana, né? Então, quando nós temos que aprender a sermos humanos, gente. Essa que é a verdade. Por quê? Porque os egos, as emoções, elas sabotam, quantas vezes nós queremos falar algo e sai tudo errado, ou sai aos gritos, porque nós ainda não domamos aquela fera que nós temos em nós. E esse domínio é que vai me potencializar, ascensionar e praticar a minha espiritualidade, que é essa reconexão. Porque quando eu posso reinar sobre a minha própria natureza, e olha que interessante, né? O ser humano, o homem, ele quer dominar a natureza fora e acabou estragando muita coisa no planeta, na Mãe Terra, porque ele não consegue dominar a sua própria natureza, as suas feras que ele vem alimentando, ele tenta dominar fora, mas a nossa missão como ser humano é dominar a nossa natureza animal. Porque quando eu posso ser verdadeiramente um ser humano, eu posso me reintegrar, né? Construir, né? Este andar superior, ou seja, isso aqui realmente é uma morada, e eu acho assim, um tanto semelhante com a Arca de Noé, né? Porque Noé, ele colocou uma representação dentro da sua construção, né? Do reino mineral, ele colocou representação do reino vegetal, ele colocou representação do reino animal, mas ele não poderia ficar, e ele está lá naquele dilúvio, né? Porque o dilúvio, as águas, representam as nossas emoções, e nós não podemos ficar lá mergulhados nessas emoções. Nós precisamos construir um andar superior para nós. E quando nós conseguimos isso, olha que interessante, né? A partir desse, né, salão superior aqui, eu possibilito, eu permito integrar com essa minha natureza divina. E este símbolo, ele é muito utilizado aí, né? Eu não sei se está dando para ver, que é a estrela de Salomão, né? Então, causa essa integração. Eu acho bastante interessante esta compreensão, né? Que, assim, a Bíblia, a gente pensa que contou a história, né, deles, eu até compreendo também assim, mas para mim é a nossa própria história. E o dilúvio é isso para mim. É nós estarmos mergulhados nesse dilúvio de emoções, onde nós estamos ali sufocados e nós somos obrigados a construir um andar superior e reinar sobre esses reinos aí. Então, essa é a verdadeira prática da espiritualidade para mim, onde eu posso permitir essa reintegração. Ok, já estamos chegando ao finalzinho da nossa live, né? Já iremos abrir para as perguntas de fechamento, né?
uma live assim maravilhosa, trazendo assim um assunto de uma maneira bem boa. Então, temos aqui uma fala aqui do Sérgio Beltrão, dirigente do CEAM, e onde ele traz aqui o CEAM vibra amorosamente pela nossa guardiã da luz, Magda, né? Então, vamos emitir, independente do que seja, né, que possamos emitir boas vibrações de luz, de paz, de amor para a nossa amiga Magda. Amém. Assim é. Vamos seguindo aqui para a pergunta de Paula Benatti. Até que ponto o ego pode ser usado a serviço do processo de evolução do ser humano? Veja só, o nosso processo evolutivo é como uma escada evolutiva. Então, para eu ascensionar essa escada, né? Vamos ver aqui. Como é que eu vejo aqui uma escada evolutiva, né? Se eu estiver vibrando aqui numa escala, como aquela escala que eu desenvolvi ali, aquela escala quântica, onde aqui, nestes andares superiores, nós estamos numa vibração, nosso afeto é o sentimento, e aqui inferior nós temos como afeto as emoções, tá? Então, aqui embaixo, se eu estou aqui vibrando medo, desamparo, que me leva para a raiva, que a raiva afeta o meu orgulho, e vai assim, são um sistema bem de mãos dadas, de egos, um empoderando o outro, eu tenho dificuldade de saltar. É por isso que é importante a demolição. Eu preciso demolir. Demolir seria assim como eu ressignificar aquela experiência onde eu estou aprisionada na dor e no sofrimento, para que eu possa agora dar um salto para um novo degrau, porque aquela imagem, aquela vibração, ela já não existe mais, aquele tijolinho vibracional já foi transmutado numa vibração mais elevada. Então eu vou saltando, né? Eu vou me elevando, tá? E quando eu posso ascensionar realmente, né? Alcançar o topo da minha escada, eu estou bastante evoluída. Evolução, gente, na minha compreensão, é a minha capacidade de interagir. Porque quando eu estou reagindo, eu estou aqui embaixo, eu estou agindo como um animal. Quem reage são as feras, são os bichos, né? E quando eu estou reagindo, eu desci na minha escala, até na minha graduação de humana, estou me comportando como um animal. Então, eu preciso ascensionar, eu preciso ocupar o meu lugar de vanguarda em toda a criação, né? Como ser humana, podermos, assim, buscar essa reintegração com o poder que há em nós, há em cada um de nós, né? Então, o trabalho da demolição, ele é um trabalho que é uma prática, a verdadeira prática da espiritualidade. Porque a espiritualidade, a gente sabe, né? Embora esses dias eu ouvi até uma neurocientista falar o que era espiritualidade, eu fiquei assim chocada, né? Porque o conceito era assim, nada do que nós praticamos e que nós conhecemos aí, né? Nesse trabalho, né? Junto ao grupo do CEAM. E a espiritualidade é isso. Como eu posso me tornar um ser espiritual se eu estou tratando o meu próximo como se eu fosse uma fera, estou quase engolindo ele, né? Então é uma coisa assim muito delicada, sabe? E nós precisamos, se eu me sinto numa graduação de um andar um pouco mais evoluído, eu preciso ter compaixão daquele meu irmão, que ainda não está conseguindo dominar as suas feras, né? Porque a gente não controla as feras, a gente vai buscando o domínio delas, que uma fera não consegue ser controlada,
sabe? Ela pode ter, você pode dominar uma fera, não controlar. Então, ela precisa da nossa compaixão, do nosso amor, né? Que compaixão, para mim, é um amor em mais alto grau. Porque veja só, eu não posso me considerar numa evolução aqui, né? Se eu estou numa prática da minha espiritualidade, e eu estou julgando e condenando quem ainda está lá embaixo, né? Isso não é a prática da espiritualidade. A prática da espiritualidade, se realmente eu ascensionei, se realmente eu causei a demolição, que é essa transformação das minhas sombras em luz, eu vou ter compaixão do meu irmão que ainda não subiu, eu vou estender a mão para ele, com certeza, né? Esse é o nosso dever, tá bem? Pois bem, dona Iolete, então nós só temos a agradecer, como a senhora trouxe, nós temos até aqui um estudo no Inário também, nós cantamos um hino e fala justamente disso aí que a senhora trouxe, sobre o domínio das emoções, o domínio do ego, porque nós podemos, é como um cavalo selvagem, né? Então é preciso a gente dominar esse cavalo selvagem para que a gente possa caminhar. A gente possa caminhar mais rápido, para que a gente possa chegar mais rápido no trajeto. Melhor do que a gente andar a pé. Então é melhor pegar esse cavalo selvagem e domar ele para que a gente possa caminhar melhor. Então, essa compreensão que a senhora trouxe de uma maneira bem didática, né? Gostei da ideia da senhora aí de trazer esse quadro aí, esse demonstrativo aí, ficou bem boa assim a ideia, né? Porque traz assim uma maneira, uma visualização melhor e aí traz uma compreensão melhor sobre o assunto, né? E é gente... um assunto muito extenso, né? Sim. Abre várias janelas. E para eu me concentrar e não me perder por causa do tempo, não é que eu fique perdida dentro do conteúdo, mas perder na temporalidade que é breve, né? Então eu achei melhor, assim, a espinha dorsal de todo o trabalho da espiritualidade, o trabalho que eu desenvolvo, tanto a nível presencial no consultório, como no curso e eventos, enfim, né? Ele é, assim, a espinha dorsal é esse processo de demolição, tá? Eu pratico há mais de 20 anos, eu atendo há mais de 20 anos com esse processo. Eu nunca tive um dano de alguém que tenha tido problema com a sua integração como ser humano nesse trabalho. Então, a demolição pode assustar a pessoa, mas e aí? Isso é pelo fato dessa ideia do pertencimento, a necessidade do pertencimento da minha própria história. Mas, gente, é uma história construída pela ilusão dos egos. Ela é desenvolvida. A nossa essência mesmo é luz, é amor. Não vem de ego, vem do nosso ser, né? Vem da nossa natureza cósmica, nossa identidade cósmica. Tem uma fala aqui de Adriane Machado, onde ela diz: sou grata por ter encontrado você, Iolete, e por toda a sua ajuda como terapeuta. Seu trabalho me proporcionou vir me autoconhecendo e praticando minha espiritualidade. Olha só. Esse tema, esse assunto, todas as nossas lives, sejam aquelas que nós trazemos sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, sempre nós estamos dentro de um contexto, dentro de uma perspectiva sobre a espiritualidade, né? Então, a espiritualidade está sempre presente aqui no canal Alvorecer CEAM. Então, nós só temos a agradecer a presença da senhora aqui conosco, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso canal. E eu gostaria, aliás, eu quero que a senhora fale sobre esse curso, né, do curso essa imersão, né, que a senhora quer trazer aqui para nós, para que a gente possa divulgar esse trabalho da senhora, esse trabalho de luz, e para que a gente possa fortalecer essa parceria, essa aliança da senhora aqui com o Centro Espiritualista Alvorada Nova. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho, esse curso que a senhora está querendo iniciar. Obrigada, João. O curso, né, eu já tenho um curso que eu já ministrei, né, e o curso vai voltar a ser disponível. Então, agora eu quero abrir aqui hoje as inscrições para a imersão Renascer. A imersão é um pouco diferente do curso, por quê?
Durante 21 dias, quem estiver inscrito vai ter oportunidade, né, de ter esse acesso comigo, esse suporte naquilo que ela está com dificuldade. Então, assim, é muito mais intensivo, é realmente um intensivo, né? Onde nós vamos aprender desde a nossa origem cósmica, como é que isso acontece de uma maneira mais científica, né? Os processos do desenvolvimento fetal, da embriogênese, né? Essa minha percepção disso acontecendo dentro desse campo, como é que eu posso elaborar melhor, que ferramentas eu posso usar, e para que eu possa me tornar um ser humano mais realizado, um ser humano de sucesso é aquele ser humano que ele é bem sucedido no que faz, e não tem como ser bem sucedido alimentando os egos, né? Por isso é necessário esse trabalho de demolição. Então, a imersão, ela vai estar ocorrendo nesta única vez. Eu vou continuar o meu trabalho online através dos cursos, mas a imersão ela é um pouquinho mais de atenção, de trabalho mesmo, né? Um trabalho mais personalizado ali. Então, assim, eu pretendo abrir agora esta inscrição, né, para as vagas, e são limitadas, né? Não podem ser uma quantidade assim tão grande, então aproveitem, né? Quem gostaria de realizar esse trabalho. O que eu tenho a dizer para vocês, quem já começou, quem já colocou o pé neste caminho da luz, né? Quem ainda não começou e que vai iniciar, o caminho da luz é um caminho onde nós encontramos pedras. Mas o que importa é você saber que você tropeça ali, mas você é capaz de levantar e tem a força da tua essência te sustentando. O caminho da luz é um caminho onde estas feras que nós alimentamos, nós desenvolvemos e alimentamos, elas vão querer nos atacar. Mas onde você foca na luz do teu ser, elas precisam silenciar. Você olha para uma fera dessas no caminho, na sua caminhada, e fale com poder divino: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Porque Deus é. E o verbo ser é o verbo da revelação de Deus. E quando você dá um comando, até o mundo estremece. Então, vocês podem ter a mais absoluta certeza que vocês estarão amparados no caminho da luz. É o caminho que nós precisamos seguir, trilhar, para nos reconectarmos. E que nessa imersão, é o meu desejo, a minha honra, honrar vocês que se inscreverem, dando esse suporte. Esse suporte que a Adriane colocou aí um comentário, que eu dou no presencial, eu vou, dentro do possível da limitação do mundo online, eu vou estar dando para vocês. Eu agradeço, João, a abrir aqui esse espaço, e realmente é uma abertura de vagas limitadas, né? Se a pessoa quer aprofundar mais, ter mais uma gama de conhecimento, né? De conhecimentos científicos, de outras práticas, para ir empoderando o ser, ela é bem-vinda. Sejam todos bem-vindos à imersão Renascer. Tá? Estou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje foi grande honra. Hoje foi só uma palhinha, né? Trouxe só de maneira superficial, assim, sobre esse curso que a senhora vai, esse curso, não, essa imersão. Essa imersão. Dessa vez eu estou abrindo as vagas para a imersão. Isso. Então está aberta. Sim. Estão abertas. Então está aberta as inscrições. As inscrições. Foi colocado aqui o link, logo aqui abaixo, né, para os senhores poderem acessar esse curso, essa imersão, né, essa imersão. Então, nós só temos a agradecer à senhora, a todos que estiveram presentes. Próxima semana, dia 11 de setembro, nós teremos mais uma live, nossa live nas quintas-feiras, 20 horas, com o tema Espiritualidade e Ciência. Uma leitura à luz da física com o professor Anderson Vieira, professor de física, integrante aqui do Canto Irapuru, do Centro Espiritualista Alvorada Nova. Ele estará trazendo
diante da sua vasta experiência na área de onde ele ensina, né, de física, ele estará trazendo uma visão também da espiritualidade, né, à luz da física. Então, nós só temos a agradecer, vamos auxiliar a divulgar esse curso da nossa amiga Eolé. Vamos auxiliar também a divulgar a nossa próxima live na próxima quinta-feira. Doações de alimentos, este contato aqui com a Rosângela Leal, e também a contribuição através do QR Code para o Centro Espiritualista Alvorada Nova. Então, nós só temos a agradecer a todos que estiveram presentes nesse dia de hoje. Lembrem-se do like, logo aqui abaixo. Lembrem-se também de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, certo? Então, que Deus seja louvado nas nossas atitudes. Assim é. Gratidão a todos. Gratidão.